Testar a força muscular dos membros superiores do seu paciente com uma queda de braço pode não ser a melhor opção, já que ele pode ser até mais forte do que você. O teste de força muscular manual é muito utilizado na prática clínica, porém ele não traz informações precisas sobre como está o músculo do seu paciente. Para uma avaliação quantitativa do desempenho muscular e com maior acurácia, já existem outros tipos de avaliação, como por exemplo a avaliação isocinética. Contrações musculares podem ser divididas em 3 subtipos. A isométrica, que é uma contração onde não há movimento da articulação, como exemplo no teste de contração isométrica do quadríceps com a perna estendida, e contrações que geram um encurtamento ou alongamento muscular, que são chamadas de dinâmicas, concêntrica e excêntrica. Esse é o tipo de contração mais comum que nós usamos no dia a dia, ou na academia, por exemplo, onde nós vamos ter um peso fixo e uma velocidade variada. Por outro lado, a contração isocinética consiste em uma velocidade fixa e uma resistência variável. Esse é um tipo de contração que nós não realizamos no dia a dia, porém ele é muito útil, principalmente na avaliação articular e muscular, pois traz informações muito mais precisas sobre o comportamento dinâmico do membro do seu paciente. Iso significa igual e cinético se refere ao movimento. Portanto, o próprio nome do aparelho significa um movimento realizado numa velocidade fixa. Então, como um exemplo mais simples sobre o funcionamento desse equipamento, nós vamos ter uma velocidade angular fixa, que pode variar de 1 a 500 graus por segundo, na qual velocidades angulares mais baixas, como até 120 graus por segundo, trazem melhores dados relacionados à força muscular. E velocidades angulares mais altas, acima de 180 graus por segundo, trazem melhores dados relacionados à potência muscular. E, ao tentar passar dessa velocidade pré-selecionada, a máquina irá frear o movimento do paciente. E quanto mais força ele fizer para passar dessa velocidade, mais a máquina vai ter que frear para tentar manter ele naquela mesma velocidade angular estipulada. Esse mecanismo de funcionamento diminui as chances do paciente se machucar durante o teste, além de possibilitar a avaliação de pacientes com lesões musculares e articulares, ou até mesmo em fase pré-operatória. Já que, como a resistência do aparelho vai ser proporcional à quantidade de força que o paciente consegue gerar, não há nenhum risco de aplicação de carga excessiva aos tecidos. E, caso o paciente sinta alguma dor durante o movimento, ele para de fazer força e a máquina diminui ou também para de fazer a resistência simultaneamente. Para a articulação do joelho, esse equipamento já é muito utilizado, como visto anteriormente no vídeo sobre LCA. Porém, ainda existem poucos estudos científicos sobre a utilização desse equipamento na avaliação dos membros superiores. Na tentativa de contribuir com a ciência, o grupo PyFit, do qual eu faço parte, sob coordenação do professor Jefferson Cardoso, está realizando avaliações isocinéticas da articulação do ombro. Essa articulação foi escolhida por conta da grande quantidade de lesões que ocorrem tanto em atletas quanto na população em geral, que estão relacionadas ao frágil equilíbrio entre estabilidade e mobilidade. Essa fragilidade articular vai ser causada pela própria anatomia da articulação, que precisa possibilitar grande liberdade de movimentos ao ponto de ser a articulação do corpo com o maior grau de mobilidade. Esse tipo de lesão traumática foi o que aconteceu com um paciente que nós atendemos. Ele já apresentava previamente sinais de tendinopatia do manguito rotador, teve uma ruptura completa do tendão do supraespinhoso e uma ruptura parcial do tendão do subescapular e do tendão cabeça longa do bíceps. E 4 dias antes de realizar o reparo cirúrgico do manguito rotador, ele foi encaminhado para realizar uma avaliação isocinética nos movimentos de rotação interna e externa de ombro. E por incrível que pareça, ele foi capaz de realizar o teste, mesmo com os músculos rompidos, e relatou apenas algum incômodo durante a realização dos movimentos. Mas durante o teste foi possível ver bastante compensação para conseguir realizar o movimento na DM completa, e também era observável o déficit de força que esse paciente já tinha no membro lesado. O teste foi realizado em 3 velocidades angulares, a 300 graus por segundo com 10 repetições, a 180 graus por segundo com 8 repetições, e a 60 graus por segundo com 6 repetições. Como esperado, foi encontrado grande déficit no desempenho muscular no membro comprometido, que nesse caso era o lado esquerdo. No movimento de rotação externa a 300 graus por segundo, por exemplo, o paciente apresentava déficit em variáveis importantíssimas, como por exemplo o pico de torque, que representa a força, e potência muscular, quando comparado com o membro contralateral. Já a 60 graus por segundo para a rotação externa, o déficit no pico de torque foi de 39%,
Para a variável trabalho foi de 46%, já para a rotação interna, a diferença foi de 56% tanto para o pico de torque quanto para a variável trabalho, quando comparado com o membro contralateral. Além disso, o equipamento fornece um outro tipo de interpretação, a análise multivariada, que traz informações sobre a força dinâmica do paciente, com dados exemplificados por uma figura tridimensional pela análise das variáveis torque, ângulo e velocidade. Essa figura apresenta um formato de pirâmide, na qual o torque é representado pelo eixo Z e a cor vermelha indica o topo dessa pirâmide. Ou seja, quanto mais vermelho nós tivermos na imagem, é o local onde o paciente conseguiu realizar o maior torque ou a maior força. E como podemos ver, o membro não envolvido apresenta muito mais a cor vermelha, ou seja, o maior torque, na figura, do que o lado lesado em ambas as 3 velocidades. 3 semanas após a cirurgia, esse paciente deu início ao seu tratamento com fisioterapia aquática exclusiva, composto de 29 sessões, realizadas 2 vezes por semana, em uma piscina aquecida com temperatura média de 32,5 graus, com dimensões de 13 por 15 metros e com altura de lâmina d'água de 1,20 m. As sessões eram compostas por aquecimento, alongamento, exercícios resistidos e terapias manuais. Esses são alguns exemplos dos exercícios realizados durante as terapias, nos quais é interessante observarmos que, conforme foram passando as semanas de pós-operatório, tivemos progressões contínuas de carga e intensidade, com bons resultados, ao ponto do paciente conseguir retornar parcialmente ao seu trabalho com 3 meses de pós-operatório. Lembrando que ele trabalhava como funileiro, que é uma profissão que exige uma grande demanda dos membros superiores. E após 20 semanas de pós-operatório, cerca de 5 meses, ele fez a reavaliação no dinamômetro isocinético, apresentando melhora do desempenho muscular em todas as velocidades analisadas, onde a 60 graus por segundo houve um aumento do pico de torque em 92% para a rotação interna e 50% para a rotação externa. E a 300 graus por segundo, já para a variável potência. Além disso, para a relação agonista-antagonista, que é um indicador de equilíbrio muscular relacionado à prevenção de novas lesões ou um critério de alta para o paciente apresentou o valor de 67%, se aproximando muito do valor esperado para essa articulação, o que indica, portanto, um bom equilíbrio muscular após o tratamento. Já na análise multivariada com mapas de superfície, nós temos esse resultado. Na avaliação final com 5 meses de pós-operatório, o paciente apresenta a coloração vermelha da figura, indicando um ganho de pico de torque em todas as velocidades, e ao analisarmos a diferença entre as 2 avaliações do braço operado, ou seja, quando fazemos a subtração da figura 1 pré-operatória para a figura 2 pós-operatória, podemos encontrar em qual velocidade angular e em qual lugar da amplitude de movimento aconteceram a maior melhora nesse paciente. Bom, então podemos concluir que o isocinético também tem aplicabilidade na avaliação dos membros superiores do paciente, sendo uma ferramenta segura que não oferece nenhum risco para eles. Além disso, foi possível observar uma recuperação completa da funcionalidade desse paciente, ao ponto do braço operado apresentar resultados semelhantes ao braço contralateral. Dessa forma, nossa proposta do tratamento de um reparo de manguito rotador com fisioterapia aquática se demonstrou efetiva, porém ainda é necessário confirmar essa abordagem com um ensaio clínico aleatório. Caso você queira mais informações sobre dinamometria isocinética, fisioterapia aquática e ciência, acompanhe nossas redes sociais e até mais!